agora da 31ª reunião extraordinária da CJRI, conforme já relatado nas outras reuniões anteriores, nós encaminhamos o item ao jurídico também, que não se faz presente até o momento. Diego, o vento está batendo aí no teu microfone, o vento. Só um minuto. Está escutando agora? Melhor? Agora, beleza. Ah, deu para escutar, né? Não repete aí, por Deu favor. para escutar. Tá. Conforme já informado nas reuniões anteriores, a gente encaminhou o convite ao jurídico, até agora também ninguém se faz presente na sala. Temos processos apenas da Borborema e Conorte hoje. Alguém gostaria de se manifestar antes de iniciarmos? Ok, Diego, consta em ata o não comparecimento do jurídico, mesmo com o envio do convite. Doutor Fernando, tem algum processo nessa pauta que você é impedido? Não, nenhum. Pronto, ok. Pode dar continuidade, Diego. Ok, então começando pela Borborema, o item 1, Eneida está presente, né? Tá. O item 1 é dificultação fiscalizadora, não apresentar veículo para vistoria, o vereador Júlio Bocão votou pelo deferimento. Com a palavra a operadora. Bom dia a todos, um momentinho. Bom dia a todos. A gente está em julgamento auto 44483, o primeiro da pauta de hoje. Inicialmente, informamos que a empresa agendou a vistoria do carro 722 e aprontou os serviços necessários para a realização da vistoria pela DIV. No entanto, o agente se recusou a realizá-la, alegando que o veículo estava molhado. Essa autuação ocorreu no mês de agosto, onde a gente teve um inverno rigoroso, né, desde maio, com muitas chuvas. Inclusive, na data agendada, também ocorreu chuvas. O que eu considero, né, que se o fiscal da DIV tivesse um pouco mais de boa vontade, né, poderia ter aguardado alguns minutos para ser providenciada a checagem das partes molhadas e teria realizado a vistoria do carro. É preciso levar em conta que carros que ficam retidos, né, prejudicam bastante a operação das linhas, né, e, consequentemente, os usuários também. Portanto, pela razoabilidade, por se tratar de uma ocorrência isolada, né, que não é costumeira, né, não acontece, raramente aconteceu isso, peço aos senhores o voto pelo deferimento do auto, pois não houve procedimento incorreto por parte da empresa quanto à vistoria de agendamento desse carro, 722. Ok, obrigado. Com a palavra, Dice. Bom dia, presidente. Bom dia aos demais participantes. A questão é a seguinte: o carro não estava molhado por conta de chuvas. O carro foi porque a empresa fez a lavagem em alta pressão da parte inferior do veículo antes da vistoria. Quando a empresa sabe que o veículo tem que ser apresentado para a vistoria em condições de ser vistoriado. O fiscal não pode entrar num carro que está no DIC, com um carro que está pingando graxa, que está pingando lubrificante, tanto que é uma atividade insalubre, tanto do pessoal da parte de manutenção da operadora, como da nossa parte do fiscal. Ele recebe insalubridade, não pode se arriscar a cair alguma substância lubrificante, ou alguma substância de graxa, alguma substância nociva, porque a empresa, logo antes da vistoria, resolve fazer esse tipo de lavagem no carro. O carro já tem que ser apresentado para a vistoria em perfeitas condições de ser vistoriado. A empresa tenta levar que foi chuva. Não é questão de chuva. Ninguém vai se negar que o carro está molhado, a parte externa do carro. O problema é a parte inferior do veículo. E essa questão de não apresentação de veículo está sendo recorrente nas operadoras. Então, a gente tem que ser muito firme nessa questão para evitar que uma operadora prejudique as demais, porque a partir do momento em que eu faço uma programação de vistoria
estabeleço as metas, eu deixo de atender algumas operadoras porque já estou atendendo outras. Aí essa outra não apresenta o veículo, é um prejuízo para o sistema como um todo. A questão que ela levantou de veículos retidos, os veículos estão sendo retidos por uma responsabilidade da operadora, que não está fazendo sua manutenção, que está atrasando o seu certificado de vistoria. Então, compete ao órgão gestor simplesmente cumprir o que está estabelecido no regulamento. Então, eu entendo que o auto deve ser mantido. Presidente, eu poderia só fazer um complemento? Pode, pois não. Eu gostaria só de esclarecer que se o fiscal tivesse tido um pouco mais de boa vontade, no instante a empresa teria feito a secagem dessa parte que Fábio falou e a vistoria, os defeitos em si tinham sido corrigidos. Então, era uma questão de esperar alguns minutos para secar a parte de baixo do veículo. Ok. Em votação, processo número 1 da pauta. Doutor Fernando, seu voto. Pela razoabilidade, sou pelo deferimento do processo. Conselheiro Cleiton, seu voto. Nessa questão aí, né, olhando os dois lados, acho que deveria ter um pouquinho. Eu compreendo que o fiscal tem que encontrar o veículo em plenas condições, mas acho que faltou aí também uma questão de bom senso. A gente sabe que o horário foi marcado, o veículo estava pronto. Acho que foi uma questão mais de, sei lá, eu vou pela razoabilidade, tá certo? Eu vou pelo deferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto com meus companheiros, voto pelo deferimento. Ok. Eu voto pelo deferimento. Processo deferido, Diego. 5-0. 5-0. Ok. Item 2 da pauta é veículo em operação com certificado de vistoria vencido. A Sala Campos votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. Esse auto foi relacionado ao veículo 291, está com certificado de vistoria vencido. Como já é do conhecimento de todos, né, durante 2 anos da pandemia, as vistorias de renovação dos certificados deixaram de ser realizadas pelo CTM. Isso gerou um acúmulo de veículos com certificados vencidos, tendo o CTM emitido portaria em 2022, que previa a certificação, né, a renovação da certificação de 50% da frota dos veículos, né, em cada mês que estavam com vencimento naquele mês específico. Seria renovado, né, desde que o responsável técnico, o engenheiro de manutenção, emitisse a RT atestando a certificação do veículo. A gente teve algumas dificuldades, eu acho que não foi só a Borborema, como outras empresas, com relação a essas certificações. Primeiro, a questão de mão de obra especializada. Acho que na pandemia, né, durante os 2 anos de pandemia, muitos funcionários tiveram que ser afastados. Alô? Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Pronto. A questão da mão de obra especializada, como também a falta de algumas peças de reposição, né, para o conserto do necessário no mercado aqui, local do Recife. Eu queria destacar que não houve má fé da empresa em circular com esse veículo com certificado vencido, onde a empresa priorizou garantir o serviço de transporte aos usuários, até porque esse veículo não apresentava defeito de maior gravidade que viesse comprometer a segurança dos passageiros.
Portanto, peço também, pela razoabilidade, que os senhores conselheiros votem pelo deferimento desse auto. Com a palavra disse. Bom, conselheiros, eu entendo que não tem que se falar de razoabilidade. A empresa sabe que não pode operar com o veículo com certificado de vistoria vencido ou sem o mesmo, sem portar o mesmo. A empresa alega questões administrativas dela, de que não está conseguindo fazer porque é uma escolha dela de sucatear seu setor de manutenção. Tanto que a empresa que tem mais veículos aprovados para apresentar ao CTM é a Borborema. A empresa com mais veículos retidos pela vistoria é a Borborema. Então, ela não pode, sobre essa alegação de problemas na manutenção, deixar de cumprir o que o regulamento diz. Ela melhore a sua questão de manutenção, todas as operadoras recebem um fator de utilização que entra na tarifa para a manutenção do carro, então cabe à empresa, de todas as formas, melhorar a sua gestão de manutenção. Então, ela não pode estar andando com carro com certificado de vistoria vencido ou utilizando o carro retido para operar no sistema. Então, o auto deve ser mantido. Ok, obrigado. Em votação, processo número 2 da pauta. Veículo em operação com certificado de vistoria vencido. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Olha, eu voto pelo deferimento, porque, na verdade, com a pandemia, houve um acúmulo de vistorias nos veículos. Estava sendo só AT, não estava tendo a vistoria. Com isso, houve um acúmulo, muitos veículos para cada operadora. Então, em virtude disso, eu voto pelo deferimento da multa. Vereador Júnior, seu voto. Eu concordo com o Bandeira. Deferimento. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento. Processo indeferido, Diego. 3-2. Ok. Bom, encerramos então Borborema. A conselheira Marcela. Marcela foi a relatora. Ah, certo, ok. Isso. Então ficou 3-2. Tá? Obrigado, Eneida, pelo comparecimento. A gente vai passar agora para os processos da Conorte. Nós temos uma série de autos de infração que são do mesmo motivo, que é a não realização de horário. É dos itens 3 ao 17. O doutor Guilherme, que está presente, gostaria de destrinchar alguns deles. Bom dia, Diego. A gente pode fazer o julgamento em bloco, com exceção do número 10 da pauta. Só do 10. Isso. Ok. Então, em análise agora dos... fazer em bloco. Tá bom. Por conta disso, como são muitos autos, aí você pode ter um tempo maior para fazer a sua defesa, tá? E dos itens 3 a 9, 11 a 17 agora. Isso. Ok. Com a palavra a operadora. Bom dia, presidente, demais conselheiros. Consta nos autos de infrações e julgamento que a empresa não teria realizado alguns horários decorrente de quebra do veículo, impossibilitando que o coletivo entrasse em operação. É importante a gente destacar aqui na sessão que todos os coletivos estavam com certificado de vistoria vigente à época da autuação. Já visto que é comprovado a data em que foi lavrado os autos de infração e a data do certificado de vistoria. E o que demonstra que o consórcio está sempre atento com seus veículos. O Conorte ele não está inerte com todas essas situações, ele está sempre agindo em prol do conserto dos veículos. E a gente sabe que uma intempérie mecânica, uma quebra de veículo é algo que é de força maior, é algo que surpreende o consórcio, haja vista que ele está sempre atento na manutenção dos seus veículos, até porque essas situações são exceções, não são regra,
Então, destaca-se que realmente houve uma surpresa decorrente dessas situações e algo que foge do controle do consórcio. Portanto, senhores conselheiros, senhor presidente, é necessário analisar os autos de infrações pela razoabilidade. Como eu falei, eu repito, são poucos veículos que apresentam problemas. Isso pode ser comprovado também pelo índice de comprimento de intervalo e pelo índice de comprimento da viagem, que é demonstrado que a empresa cumpriu com as metas estabelecidas pelo CTM e que essas perdas de horário são exceções à regra, decorrente de todos esses documentos que são acostados, seja do certificado de vistoria, seja pela demonstração de que a empresa cumpriu com as metas estabelecidas pelo CTM. Decorrente de todo esse exposto, os autos de infrações devem ser cancelados com o deferimento dos recursos. Ok, obrigado. Com a palavra, Dicen. Bom, conselheiros, é a mesma questão que vem sendo recorrente na operadora. É aquela questão dos veículos que não saem para a operação. Ela diz que a quebra é sempre os primeiros horários ou de horários próximos ao pico. E como os senhores podem ver aqui por essa reunião, a quantidade de autuações referentes a esse caso. Então, não é uma coisa assim, exceção. Há um prejuízo para o usuário. Não cabe aqui ver sob ótica de razoabilidade. Não, mas eu fiz 99% das viagens. Mas aquela viagem que não foi feita prejudicou um usuário. Um usuário deixou de ser transportado no horário que ele precisava por conta da ineficiência da operadora. É isso que tem que ser visto e, como os senhores podem ver pela quantidade, não é uma exceção. Está sendo uma coisa recorrente na operação da empresa. E, como sempre, ela não explica o porquê da não utilização da frota reserva. Sempre fica esperando que o carro seja consertado, em vez de imediatamente já colocar um carro reserva para fazer aquele horário e atender ao usuário. Então, eu entendo que os autos devem ser mantidos. Ok, obrigado, Adicem. Em votação, processos do item 3 ao item 17. 18, isso, Cigo? 17, excetuando o 10. Excetuando o 10. Em votação. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo indeferimento dos processos. Doutora Marcela, seu voto. E na maioria dos processos que eu relatei, eu verifiquei que a maioria dos casos ocorre no início da operação, ou seja, não justifica a não substituição do carro por um carro da frota reserva. Então, eu voto pelo indeferimento de todos os processos. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Eu voto de acordo com os pareceres, tá certo? Tem pareceres aí que votou por deferimento. Eu, inclusive, votei por deferimento em um, tá certo? Então, eu voto com todos os relatores, tá certo? Quem votou por deferimento em alguns, mantenho. Quem votou pelo indeferimento, mantenho. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Eu. Opa, não deu para escutar, não. Não sei se o Diego escutou. Eu voto com o Cleito, presidente. Acompanha os relatores, né? Ok. Entendi. Eu voto pelo indeferimento, Diego, de todos. Só um minutinho, tá? Ok. Ok. Como são diversos processos e teve votos, né, diferentes, a gente vai fazer a contabilização dos votos depois, tá? Vamos passar agora para o item 10, que foi o que o representante da empresa pediu para separar.
Também não realização de horários, Zé Roberto votou pelo indeferimento. Ok, com a palavra a operadora. Nobres conselheiros, consta no auto de infração 12735 que a empresa não teria realizado o horário. Só que a diferença desse auto para o auto dos demais é que quando a gente verifica o quadro de horários programados para a linha, o horário supostamente perdido de 6 horas e 52 minutos sequer existe na linha que foi autuada, ficando claro que houve um equívoco por parte do agente fiscalizador e que acarreta a nulidade do auto de infração. Como é que você vai autuar a empresa com um horário em que esse horário não está no quadro daquela linha? Ocorrendo, claro, vício de motivação. Se for assim, pode fazer um auto de infração e coloca qualquer horário. Não é assim que funciona. Decorrente disso, o auto de infração deve ser cancelado, já visto que houve uma nulidade com o vício de motivação. Como é que você vai supostamente autuar com um horário perdido em que esse horário sequer existe na linha? Por isso, solicito que o auto de infração deve ser cancelado com deferimento do recurso. Ok, obrigado. Com a palavra, vice. Ok, conselheiros. O auto é relativo ao horário 8h32, como consta no campo regularidade e local. Horário não realizado de 8h32. Esse é o horário autuado. Na descrição, houve um equívoco do agente ao colocar também que, além deste horário, que é o autuado, não houve a realização do horário de 6h52. Mas, conforme diz o Manual de Operações, qualquer falha no auto que não impossibilite a defesa da empresa deve ser considerado. O auto é considerado vago. Está previsto no Manual de Operações. Como a autuação se refere ao horário de 8h32, conforme destacado no campo, irregularidade e local, e esta viagem não foi realizada efetivamente, o auto deve ser mantido. Ok, obrigado. Em votação, processo número 10 da pauta. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento desse processo. Ok. Conselheira Marcela, seu voto. Pelo deferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Deferimento. Vereador Júnior, seu voto. Eu não escutei, escutou, Diego? Eu não escutei não, também não. Pelo deferimento. Ah, ok. Ok. Processo deferido, Diego. 4-1. 4-1, ok. Os itens, na verdade, 18 e 19, os dois são alteração de uso, redução da quantidade de BRTs. A gente pode analisar os dois juntos, Guilherme? Podemos sim, Diego. Ok. Com a palavra a operadora. Nobres conselheiros, consta nesses autos de infrações, o 12.688 e o 12.740, que a linha 1076 TI Pelópidas operou com 21 BRTs em um veículo pesado, ao invés de 22 BRTs. E é importante destacar que veículo pesado com ar nada mais é do que um veículo tipo BRT de menor porte, que atende normalmente as estações de BRT, restando que não houve nenhum prejuízo à operação, muito menos aos usuários. Todos os usuários foram assistidos, as operações foram ocorridas, certo? E não houve nenhum prejuízo ao trajeto. Haja vista que houve a mesma quantidade, foram 22 veículos, certo? Ao invés de 22 BRTs, foram 21 BRTs em um veículo pesado, e é bom destacar esse conceito, porque veículo pesado com ar nada mais é do que um veículo tipo BRT de menor porte. Então, assim, não houve nenhuma alteração no uso, certo? Nenhum, muito menos prejuízo à operação, como supostamente consta no auto de infração. É importante deixar bem claro a realidade do fato.
E não é a realidade fria do auto de infração, a realidade do fato é que as operações foram concluídas. Nenhum usuário, nenhuma usuária foi desassistido. As operações foram feitas efetivamente e todos os usuários foram assistidos normalmente pelo transporte. Então, decorrente disso, o recurso deve ser deferido com o cancelamento do auto de infração. Ok, obrigado. Com a palavra, disse. Bom, eu discordo da colocação da empresa quando diz que todos os usuários foram atendidos. Não foram, porque 22 BRTs pressupõem uma capacidade X de carregamento. A partir do momento em que eu tenho menos veículos BRT, eu estou carregando menos pessoas. Um veículo pesado com A não tem a capacidade de carregamento de um veículo BRT. Ou seja, isso implica em gente que fica ou no terminal ou nas estações, porque a capacidade de carregamento é menor, e implica em sobrecarga nos outros BRTs que tem que carregar uma quantidade do usuário que não foi dimensionado para isso. Quando eu programo que são 22 carros de um tipo de veículo, eu estou levando em conta a capacidade de carregamento para a linha. E essa capacidade de carregamento foi inferior ao determinado na OSO. Então, entendo sim que há prejuízo para os usuários e os autos devem ser mantidos. Ok, obrigado. Processos 18 e 19 da pauta em votação. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Gente, antes eu queria fazer algumas considerações. Os veículos BRT estão em virtude das vias, do estado das vias que houveram, estavam muito ruim. Então, os veículos estão com uma capacidade técnica de operação bem inferior ao que poderiam estar. Por este motivo, e dentro da razoabilidade, eu voto pelo deferimento. Ok. Conselheiro vereador Júnior, seu voto. Não escutei. Escutou, Diego? Não, consegui. Pode repetir, vereador. Agora, presidente. Pode repetir, por favor? Deferimento. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Eu concordo com o Bandeira em número, pessoa, grau e tudo. Essas vias do corredor norte-sul tá uma vergonha, né? Eu fui para Abreu e Lima semana passada. É uma vergonha um veículo daquele tipo, né? Um veículo grande que necessita de vias, né? Aplanadas. E o corredor norte-sul, ali quando chega ali perto de Olinda ali, aquilo é uma vergonha, aquilo não existe, com todo respeito. Né? A gente sabe que a DIS está fazendo o trabalho dela, mas aí é colocar a galinha no meio dos lobos. Com todo respeito, a gente está vendo aí um sistema que foi exigido, que está sendo exigido das empresas, isso vou falar isso no conselho, está na pauta isso tudo, também do corredor leste-oeste, da Caxangá, está ridículo, está horrível. Né? E isso afeta, de certa forma, afeta a questão da operação, afeta o veículo em si, né? Então, tem como ver pelo lado da razoabilidade essa questão aí, não. Não tem como não ver, né? Eu voto pelo deferimento. Ok, obrigado. Conselheira Marcela, seu voto. Eu acompanho meus colegas, voto pelo deferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento. Processos deferidos, Diego. 4-1. Ok, 4-1. Passamos agora para o item 20. Não, realizar horário com atraso. Marcela Campos foi pelo indeferimento. Com a palavra, operadora.
Nobres conselheiros, a gente está tratando aqui de um auto de infração que supostamente o Conorte não teria realizado o horário de 4 horas. Foi verificado que o coletivo entraria na operação na linha TI Igaraçu Circular. Contudo, em razão do tamanho do pátio de garagem do Conorte, o motorista demorou a encontrar o veículo de sua escala, atrasando em pouquíssimos minutos sua saída no local. Haja visto que a gente pode comprovar com os documentos. Às 4h05 ele chegou no terminal e apenas 2 minutos depois a operação já tinha iniciado. Ou seja, um atraso irrisório em que decorre de uma, sincera, assim, que deveria ter pela razoabilidade e não multar a empresa ou ter um auto de infração decorrente de um atraso de poucos minutos, 2 minutos, depois a operação já tinha iniciado. Então, assim, a gente está realmente diante aqui de um caso de motivo justificado, certo? Tanto é que é uma exceção, não tem vários autos de infração nesse sentido, certo? A regra da operadora é sair com relação ao horário estabelecido, certo? Ao horário pré-definido, e então, tratando-se de um motivo justificado e prezando pela razoabilidade do auto de infração, nem houve prejuízo também para a operação e nem aos usuários. Todos os usuários foram assistidos e a operação teve início, meio e fim. Decorrente disso, o presente de auto de infração deve ser cancelado e o recurso provido. Ok, obrigado. Com a palavra, disse. Bom, conselheiro, já tinha visto muita defesa, agora essa realmente foi uma novidade. Atrasou porque meu pátio de garagem é grande. Mas vamos lá. Razoabilidade. 4 horas foi realizada às 4h07. 4h05 foi realizada às 4h09. 4h15 foi realizada às 4h20. 4h35 foi realizada às 4h43. Ou seja, no mesmo dia do problema do pátio do motorista perdido, a empresa atrasou todos os inícios da operação da linha. Dizer que isso não causa prejuízo ao usuário é brincadeira. Quer dizer, o usuário se programa para sair às 4 horas, pegar um ônibus às 4 horas da manhã. Você diz, é 7 minutos. A pessoa está lá para saber o que esses 7 minutos causam ao usuário. Eu acho que é uma falta de empatia. Você tem que se colocar no lugar da pessoa. Você não sabe o outro ônibus que ela vai pegar, qual é o horário que ela vai esperar o outro ônibus, para onde ela vai, qual é o horário que ela chega. Ela conta que essas viagens saiam, pelo menos os inícios de operação, no horário programado. E a empresa não conseguiu, nesse dia, cumprir nenhum horário de saída programado da linha, no início da operação. Então, eu entendo que o auto deve ser mantido. Ok, obrigado. Em votação, processo número 20, Diego, da pauta, é isso? Positivo, presidente. Positivo. Isso. É o 20. Ok. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Conselheiro Cleiton, seu voto. Analisando os autos, estava vendo aqui, deferimento. Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento. Processo deferido, Diego. 3-2. 3-2, ok. Item 21 da pauta é operar a linha sem despachante no terminal. O José Roberto votou pelo indeferimento. Com a palavra, operadora. Nobres conselheiros, referente a esse auto de infração em tela, o consórcio Conorte foi autuado supostamente, visto que a linha 1968 estava operando sem despachante no terminal. Contudo, é importante observar nesse presente caso que houve a inversão do terminal de controle da linha 1968, desde o mês de maio de 2022 desse ano, conforme ofício enviado pelo órgão gestor à operadora, o ofício 892. Com isso, o terminal aqui em questão, em análise, é um integrado de Igaraçu.
Ou seja, claramente o agente confundiu a ordem de serviço da operação utilizada no dia da autuação, que foi no dia 9 de agosto, a gente está tratando de uma autuação no mês de agosto, pela utilização no período de férias escolares, pois a viagem de 3 horas sequer existe, certo? Na ordem de serviço de operação na OSA atualmente utilizada, sendo a primeira apenas de 13h40. Então, a gente não pode tratar aqui de uma viagem, de um horário, perdão, que é utilizada em um outro período que não o período decorrente do auto de infração. Com isso, não havia necessidade do despachante já se encontrar no terminal, ficando claro que houve uma inexistência de motivo legal para o auto. Não houve motivo realmente para a tipificação desse auto de infração. Portanto, ele deve ser cancelado, pois não é razoável a atuação. Não se encontra aqui a razoabilidade, bem como o recurso deve ser provido. Ok, obrigado. Com a palavra, a Dice. A conexão de Fábio caiu, presidente. Elson estava na sala também, mas também saiu. Ah, não, tá. Elson? Voltou? Eu tô aqui. Eu só não sei se vocês conseguem me ouvir bem, que além de tudo ainda estou resfriado. Estamos ouvindo. Tá ouvindo? A empresa insiste numa tese que é facilmente ultrapassada. Se a gente se ater aos processos, como a gente deveria se ater aos processos, você vê a ordem de serviço em operação e vê que o horário de 3 horas está perfeitamente claro. 3 horas da manhã, o horário inicial da linha. E também ela diz que o usuário, que o fiscal se confundiu e autuou que o controle seria... O fiscal teria entendido que o controle é em Tamaracá. Porém, a autuação do fiscal é bastante clara, que ele autua a linha, o terminal em Igaraçu. Ele bota o município de Igaraçu. Então, eu não sei porque a empresa insiste nessa tese quando ela é facilmente superada, quando a gente tem a OSA da linha aí e tem o auto de infração claro, que demonstra que o fiscal não fez confusão nenhuma. Realmente não entendi a linha de raciocínio. Elson, Cleide falando. Eu não estou vendo aqui, Elson, num auto de infração, distinguindo aqui terminal de Igaraçu. Está colocando só terminal, local terminal. Eu não estou vendo, não. Eu posso te mostrar. Local, terminal, município Igaraçu. Sim, IG. Tem Tá IG. certo. IG. Sim. Ok. O fiscal estava no terminal quando autuou. Ok, obrigado. Processo número 21 da pauta, operar a linha sem despachante no terminal. Conselheira Marcela, seu voto. Voto pelo indeferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo indeferimento. Vereador Júnior, seu voto. Indeferimento. Processo indeferido, Diego. 5-0. 5-0, ok. Item 22, não apresentar veículo agendado para vistoria. Vereador Júnior Bocão votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. Nobres conselheiros, consta no auto de infração em tela que o consórcio Conor teria deixado de apresentar o veículo 1511 que estava agendado para a vistoria. Ocorre que a infração atuada pelo agente fiscalizador não merece prosperar. Eu vou mostrar por quê. O consórcio ele foi surpreendido pelo atraso na entrega das peças pelos fornecedores. Ou seja, o consórcio ele age completamente de bom senso em agendar a vistoria para um veículo que está completamente vigente, completamente em ótimo estado. E, posteriormente, o veículo, um consórcio, ele é surpreendido com uma intempérie mecânica e que é surpreendido também
que o atraso da entrega decorrente dos fornecedores. Então, assim, mesmo com todos os esforços empreendidos pelo consórcio para entregar o veículo para a vistoria, não houve tempo para que o coletivo fosse consertado antes da vistoria. Não adianta o consórcio ele agendar a vistoria com o veículo, o coletivo em ótimo e excelente estado, e após o agendamento, o veículo ele ocorre uma intempérie mecânica que foge do controle do consórcio, e quando ele vai solicitar aos fornecedores, ocorre um atraso de terceiros. Então, assim, é algo que realmente foge do controle do consórcio. Então, assim, prezando pela análise desse caso concreto, que isso aqui volto a repetir, como os demais autos, isso aqui é uma exceção, isso aqui não é uma regra, tá certo? Decorrente disso, esse recurso ele merece ser provido com o cancelamento desse auto de infração. Com a palavra disse. Conselheiros, a fala da empresa não merece crédito, não, porque a própria empresa que agenda a vistoria, e ela pode cancelar o agendamento no mesmo dia. Mesmo assim, ela não faz, porque ela não se importa com os procedimentos da vistoria. Esse procedimento, toda vez que acontece isso, e as empresas têm se acostumado a fazer isso, tanto que as autuações têm chegado a essa comissão, ocasionam desperdício de recurso público, e mais especialmente recursos de pessoal. Nós temos um quadro de pessoal bem reduzido, e ter que ir para uma garagem porque a empresa não se preocupou em cancelar a vistoria ou realizou o agendamento quando sabia que não ia apresentar o carro, é absurdo. É absurdo o desperdício de recurso público. Eu garanto que se cada vistoria fosse paga pela operadora, ela não ia ter esse problema de cancelar, não. Aí eu volto e ressalto que isso é um procedimento básico. Ela pode cancelar a vistoria até as 4 horas do dia da vistoria e não fez. Ela sabia, ela disse aí que não recebeu as peças. Por que quando ele soube que não recebeu as peças, ele não cancelou a vistoria? Porque ele deixou que o vistoriador se deslocasse até a garagem. Não há razoabilidade nisso quando a empresa não faz o mínimo, não faz o básico de cancelar a vistoria. Ok, obrigado. Processo número 22 da pauta. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Pela razoabilidade e sabendo também que foram agendados muitos veículos para datas, eu sou pelo deferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto pelo indeferimento. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. A própria empresa disse que o veículo estava quebrado ainda. Indeferimento. Eu voto pelo indeferimento. Processo indeferido, Diego. 4-1. 4-1, item 23 da pauta, permitir embarque de usuário antes do embarque no local adequado. Marcela Campos votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. Nobres conselheiros, a gente está tratando aqui do auto de infração 12.684, em que supostamente o motorista do veículo 1372 teria permitido o embarque de passageiros na estocagem do terminal antes de se dirigir ao local de embarque. Vamos lá, senhores conselheiros. Inicialmente, a gente precisa destacar que o presente caso não é regra, é uma exceção, tá certo? E que certamente ocorreu por um descuido, certo? E sem má-fé por parte do preposto do Conorte. Mesmo assim, o consórcio ele não está inerte a essa situação, como afirma o auto de infração. O consórcio Conorte sempre está agindo diretamente com os seus colaboradores. Haja vista várias advertências que são feitas, haja vista vários treinamentos que são feitos e até casos de demissão em que a gente já tratou aqui em outras sessões. Então, assim, não logra êxito afirmar que o Conorte está nem aí, digamos assim, para os passageiros ou para a população. Não, o consórcio Conorte
quer o melhor serviço, quer o serviço de excelência. Tanto é que, mesmo diante de situações como essa, desse auto de infração em tela, ele está agindo, certo? E advertindo seus colaboradores, e aqueles que têm mais de uma advertência, porventura, ocorrem suspensões e até casos de demissão, que a gente já tratou aqui. Então, assim, esse caso só demonstra que o consórcio ele não coaduna com esse tipo de prática. Então, assim, esse auto de infração deve ser cancelado e o presente recurso provido. Ok, obrigado. Com a palavra, vice. Conselheiro, a própria empresa reconhece o fato, reconhece que o motorista abriu a porta, realizou o embarque na estocagem, ao advertir o operador. Ninguém adverte um operador supondo que ele fez sem intenção. Ela advertiu porque ela reconhece que o operador fez indevidamente. Além de que a empresa é responsável pelos atos de seus operadores, não é que ele faz, o operador fez isso e prejudicou. Não, o operador é funcionário da empresa, ela é responsável por treinar seus operadores e garantir que eles cumpram os procedimentos do sistema de transporte. Ela não pode deixar que esses atos aconteçam à revelia dela, não. Além de que isso representa um esforço para o gestor, para o pessoal de operação, em manter a organização do terminal. Quando o operador abre e realiza embarque na estocagem, isso acaba com todo o trabalho feito lá. E se a gente não desmerecer a ação do fiscal de procurar organizar o terminal, a gente está incentivando que isso ocorra. E se a gente for olhar, no próprio processo, no parecer, cita-se que não foi uma vez, e já tem reincidência no mesmo terminal de acontecer isso. Então, a gente tem que coibir para evitar que isso prejudique o usuário, porque prejudica. O usuário que fica na fila acaba sendo desmerecido. Senão, a gente vira igual a macaxeira, que hoje a gente tem uma dificuldade imensa, porque os usuários embarcam na estocagem, e o que fica na fila acaba sendo relegado à sobra de espaço nos ônibus. Então, a gente tem que contribuir com a ação do agente que buscou a organização do terminal. Ok, obrigado. Em votação, processo número 23 da pauta. Vereador Júnior, seu voto. Eu voto pelo deferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Voto pelo indeferimento. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento. Eu voto pelo indeferimento. Processo indeferido, Diego. 3-2. 3-2. Vamos para o último item da pauta, 24, PEV quebrada. José Roberto votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. Nobres conselheiros, consta no auto de infração que o veículo supostamente estaria em operação com a PEV quebrada. Ocorre, senhores conselheiros, que a infração autuada pelo agente fiscalizador não merece prosperar, certo? Por quê? Porque o coletivo foi acometido por uma intempérie mecânica em sua plataforma elevatória veicular. Mesmo diante disso, o consórcio agiu rapidamente para o conserto paliativo do coletivo para que não houvesse prejuízo à operação. E às 10h24 a operação já estava normalizada. E após a operação, porque a preocupação do consórcio é realizar as operações, é realizar para que todos os pessoas que vão utilizar a viagem, que sejam atendidos. Então, assim, e mesmo assim, é importante a gente frisar que já até com outras empresas, casos em que a própria população, os próprios passageiros, ele agem de uma forma completamente violenta, até de certa forma, com relação aos veículos. Então, assim, muitos estão dentro do ônibus, mas próximo da PEV. Então, assim, termina que acontece uma quebra, certo? Algo que
que infelizmente, acontece com até outras empresas. Então, assim, a gente já viu vários casos de que a própria empresa está com o veículo em ótima situação, em ótimo estado para a circulação do trajeto, e acontece que ocorre uma intempérie mecânica, haja vista a ordem de manutenção do veículo nos autos. Então, assim, é algo que realmente foge do controle, porque o consórcio ele não quer que o veículo quebre. O consórcio ele não quer que o veículo fique eternamente em estágio de quebra. Muito pelo contrário, ele quer que as operações sejam realizadas e que sejam normalizadas. Haja vista que houve, mesmo diante da quebra, o consórcio agiu rapidamente para que a operação fosse realizada. Tanto é que consta o horário que às 10h24 a operação já estava normalizada. Então, assim, mesmo depois da operação, o coletivo foi enviado para a correção definitiva do problema. Então, a gente está diante de um caso que merece a razoabilidade, certo? E o recurso deve ser provido, devendo ocorrer o cancelamento do auto de infração. Ok, obrigado. Com a palavra, disse. É forçoso ressaltar que mesmo seguindo aí os entendimentos da CJRE, os procedimentos adotados não estão sendo suficientes, né? A PEV, cada dia mais é um problema, a gente está retrocedendo, vai voltar a 2015, 2016, que a PEV era um problema no sistema e vai voltar a ser isso, porque as empresas simplesmente estão relegando a PEV ao esquecimento. O conserto da PEV está sendo deixado de lado. Pode ver no caso aí que a empresa, mais uma vez, só realiza o conserto quando o agente identifica, ela se faz aí de super empresa que conserta o veículo, mas o operador não procurou identificar, não. Só foi consertado o veículo depois da ação do agente. Então, isso aí é só ressaltando que estamos retrocedendo na PEV, as empresas não têm o interesse no conserto da PEV. E, inclusive, a fala da operadora aí já mostra um pouco isso, que ela culpa o usuário. O usuário que quebra a PEV nunca é a empresa que tem que fazer o conserto preventivo, a manutenção preventiva, não. É sempre a manutenção após a quebra. Isso vai resultar o que a gente já viu no passado, que a pessoa com deficiência vai ficar ao relento, vai ficar nas vias porque não vai ter transporte. Eu volto a reforçar aqui sobre essa questão de PEV, né? São vários fatores. A gente sabe, Elson, que realmente a questão da PEV é um equipamento que deveria ser somente usado para os cadeirados. Ela foi projetada para isso, é um ponto, tá certo? Mas nessa questão aí, a gente também viu, por isso que a gente viu a questão também da reincidência, é importante, né? Você está analisando os veículos por reincidência ou não, porque aí você tem uma forma melhor de analisar esse caso da reincidência, mas o que deixa a gente triste é o seguinte, dessa parte aí, é que a quebra aconteceu às 8 horas, teve 2 horas, teve mais de 2 horas, para simplesmente, eu estava aqui, eu não tenho Pelotas, ou seja, certamente perto da garagem, teve 2 horas para substituir o veículo, podia ser um atenuante, porque não é somente ser reincidente ou não, sempre eu digo isso aqui na comissão. É somente saber se a empresa está preocupada em resolver a situação da operação em si, né? E para o veículo sendo reincidente ou não, aí a gente vai vendo de acordo de cada caso o caso. Nesse caso aí é complicado porque mais de 2 horas para sanar o problema, né? Perto da garagem, no meu entender, não foi sanado. Ok, obrigado. Em votação, processo número 24 da pauta, PEV quebrada. Doutor Fernando Bandeira, seu voto.
Doutor Fernando? Eu voto Conselheira pelo Marcela. deferimento. Eita. Olha, voto pelo deferimento do processo. Ok. Conselheira Marcela, seu voto. Voto pelo indeferimento. Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Pronto, eu podia olhar pelo deferimento, mas a empresa teve tempo para substituir o veículo e não fez, tá certo? Então mantenho o indeferimento. Processo indeferido, Diego. 3-2. Indeferido 3-2, encerramos assim mais uma reunião. Obrigado a todos. Ô, presidente, Diego. Presidente. Oi. Diego. Oi, não, Jorge. Oi. Eu fiz o levantamento do resultado dos itens 3 ao 17. Eu posso falar? Posso informar? Pode. Posso? Pronto, o item 3 foi indeferido por 5-0. O item 4 foi indeferido por 3-2. O item 5 foi indeferido por 5-0. O 6 e o 7 também, indeferido por 5-0. O 8 foi indeferido por 3-2. O 9, indeferido por 5-0. O 11, indeferido por 3-2. O 12, 13 e 14, indeferido por 5-0. O 15, indeferido por 3-2. O 16, 17, indeferido por 5-0. Ok? Ok, Jorge. Obrigado. Bom dia a todos. Até as próximas. Obrigado. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Abraço. Bom dia. Bom dia, até.